Juliana, vamos lá. Eles estão disputando Lula e Flávio Bolsonaro. Quando a gente olha o qualitativo das pesquisas, né, e vai lá por gênero, religião, região, situação de renda, a gente consegue ter uma visão mais, talvez mais correta, né, sobre quem é o eleitorado que está sendo disputado. Isso, e consegue entender que tem uma disputa, não é uma novidade nas campanhas, isso geralmente acontece aqui no Brasil, mas uma disputa pelo voto da classe C. Se a gente olhar para as estratégias das duas campanhas, né, principais, que estão mais à frente, Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, a gente consegue entender a sinalização para esse público especificamente. Isso tem a ver com uma sinalização desses dois pré-candidatos a orçamento doméstico, principalmente, poder de compra. A gente sabe que o presidente Lula colocou uma série de programas para fazer aceno a essa classe mais específica, a classe C. A gente está falando do Desenrola, de questões que envolvem aí programas que podem melhorar, dar uma melhoria para esse público especificamente, e isso se reverter em maior popularidade, melhora de aprovação e de intenção de voto. E a melhora da campanha do presidente Lula e dessa avaliação, ela veio muito nesse sentido, com o resultado desses programas. De umas semanas para cá, Thaís, a gente começou a acompanhar a campanha de Flávio Bolsonaro também focando nessa questão do poder de compra, de uma maneira contrária. A gente teve vídeos sendo publicados, uma campanha voltada para essa estratégia de Flávio Bolsonaro ir a um supermercado, por exemplo, de mostrar ali os preços nas prateleiras da carne, da famigerada picanha, que foi ali, né, alvo da campanha do presidente Lula em 2022, nessa busca por colocar que, na verdade, os produtos estão mais caros do que a população acreditaria que estaria nesse momento do mandato do presidente Lula. Então, tem uma disputa no campo do discurso sobre poder de compra, mas a disputa pelo voto da classe C é o que vai, pelo menos as campanhas estão mirando nessa estratégia, o que vai fazer diferença. Tem uma diferença aqui que é quem tem a máquina na mão, que acaba, né, se projetando de uma maneira muito mais considerável, que é o presidente Lula tem a possibilidade de apresentar esses programas todos para essa classe especificamente. Mas tem um entendimento da campanha de Flávio Bolsonaro de que focar nesse discurso do orçamento e do poder de compra também é importante para conquistar alguns votos. Você sabe, Juliana, Pedro, a gente recebeu no WW a economista Zeina Latif. E ela falou uma coisa que eu não tinha me dado conta e eu achei um insight fantástico. Ela disse, olha, a gente sempre focou muito na inflação como um problema. O problema do Brasil agora se chama taxa de juros, porque as famílias estão endividadas, o endividamento cresceu muito e a taxa de juros vai continuar por 2 dígitos por muito tempo. A inflação vai sofrer, porque faz parte do momento de oscilação de preços e tal, mas ela não enxerga isso mais como um problema que afeta os governos. Ela chama atenção para a taxa de juros como sendo um ponto importante ali de posicionamento das campanhas. Eu não tinha me dado conta disso ainda, eu achei super interessante esse ponto que ela trouxe. Agora, Pedro, apesar de tudo isso que a gente está tratando aqui, é óbvia a mudança da percepção, pelo menos por essa pesquisa do Poder Data, a mudança da percepção sobre o governo Lula na comparação com Jair Bolsonaro foi uma coisa muito forte. E o desempenho pessoal do presidente Lula também, se não me engano, ganhou 10 pontos percentuais. Ganhou. Ele subiu 10 pontos percentuais. Ou seja, subiu a aprovação de governo, subiu o desempenho pessoal do presidente Lula e a avaliação do presidente Lula em relação ao governo dele superou e muito a de Jair Bolsonaro. Em geral, nas campanhas presidenciais, o incumbente ele consegue melhorar o desempenho da avaliação do governo quando a campanha começa. Isso aconteceu em 2022, eu me lembro bem. Jair Bolsonaro era um presidente muito mal avaliado, o governo dele era muito mal avaliado e o presidente Lula liderava com folga as pesquisas de intenção de voto, mais ou menos nessa altura do campeonato. Mas aí a campanha começou para valer, começaram as agendas nos estados, os comícios, os debates e começou também o horário eleitoral na televisão. Quando essa campanha começa para valer, o desempenho do candidato ele começa a melhorar e traz junto o desempenho do governo.
Portanto, o que a gente viu em 2022 foi uma subida muito rápida de Jair Bolsonaro, se igualando praticamente ao presidente Lula, que era o franco favorito, e levando junto os índices de avaliação do governo. E aí, no segundo turno, o presidente Lula venceu, mas por uma margem muito menor do que aquela que as campanhas indicavam do início do ano até as vésperas das convenções partidárias. E aí também tem toda essa questão que a caixa de ferramentas do governo, como a Juliana mencionou, a máquina favorece muito. E o adversário, que é o Flávio Bolsonaro, também criando situações que vão deixando ele, como eu disse anteriormente, na defensiva, em permanente estado de defensiva, né? De ter que sempre estar se explicando. E aí, para coroar todo esse bom momento do presidente Lula, vem a questão das tarifas. As tarifas, elas são aplicadas 25% às vésperas das convenções, no momento chave para as negociações partidárias dos palanques nos estados e do palanque nacional. Fica todo mundo meio preocupado se vale a pena ou não fechar com um candidato que está tendo sempre que se explicar, né? Claro, porque você imagina, e mesmo as candidaturas de deputados estaduais pelo Brasil, né, que estão ali na lida com o eleitor que perdeu um negócio porque está tarifado pelos Estados Unidos, vendia peixe, não vende mais, vendia madeira, não vende mais, né? E o deputado estadual cola a foto dele com o Flávio Bolsonaro, né? Essa avaliação vai ser muito feita daqui para frente.